Bora lá, pessoal, vamos juntos aqui, muito feliz em trazer este conteúdo para vocês. E hoje o Big Data Bet traz mais um vídeo da série Testes de Hipótese, onde eu pretendo colocar aqui em prova todos os principais dados da nossa planilha e também outras coisinhas mais. Mas o interessante aqui, eu quero focar bastante nesses dados da planilha, porque eu sempre falo, né, sobre a importância aqui desses dados todos que eu coloco aqui. E agora eu quero que a estatística fale para você. Agora não é mais eu falando de forma subjetiva. Hoje vamos falar sobre as medidas de dispersão que são representadas aqui neste quadro, certo? Ele nos mostra a confiança em relação às médias que nós estamos estudando aqui. No caso, as expectativas de gol, né, que são as médias dos gols feitos e dos gols sofridos também pelo caso visitante. Olhar as médias sem olhar as medidas de dispersão é algo que a gente deve evitar. Então eles devem sempre ser analisados juntos. Então vou mostrar para vocês aqui passo a passo, direitinho como eu fiz, como eu criei o modelo. Para tornar o vídeo mais dinâmico aí, eu já fiz todo o processo aí para chegar no modelo final. Mas vou mostrar para vocês basicamente como eu fiz e já vamos direto aos estudos. Apenas dando um exemplo para vocês, eu vou botar um jogo aqui. Digamos que o Arsenal vai jogar aqui com o Southampton, certo? Então, não sei se esse jogo já ocorreu, nem é o caso. Vamos focar aqui na didática do vídeo. Mas veja que eu tenho um painel de confiança bem verde aqui, ó. Isso me mostra que eu tenho o melhor cenário aqui para fazer uma aposta no Arsenal. Porque o Arsenal tem uma média, uma expectativa de gols de 2,5, enquanto o Southampton tem de 0,9. Então eu tenho vantagem para esse time. Qual é a vantagem que eu tenho em fazer uma bet aqui? Bom, esse painel verde me diz que esses times têm uma consistência muito grande, tanto nos gols feitos quanto sofridos. Então eu espero que eles respeitem estas médias. É disso que se trata. Se eu tivesse aqui um painel totalmente vermelho, eu até posso procurar um jogo aqui. Com certeza eu vou achar aqui, como por exemplo esse aqui, ó, do United contra o Bournemouth. Este é um jogo que eu tenho uma vantagem muito parecida com o jogo que eu estava olhando anteriormente ali, ó, 2,46, 0,98, só que eu não tenho confiança nos dados. Então aqui eu assumo um risco maior. Assumo um risco maior porque os times têm uma maior variância nesses dados de gols. Preciso lembrar também que as medidas de dispersão não estão associadas diretamente ao lucro. Elas podem sim melhorar os seus resultados, já que elas vão diminuir os seus heads. Nós estamos trabalhando aqui a questão da confiança das médias. Dito isso, só para a gente alinhar tudo aqui antes de começar os nossos estudos, eu vou entrando então aqui numa planilha onde eu tenho jogos da temporada europeia de 20 ligas, as principais ligas europeias das últimas 2 temporadas. Então aqui, pessoal, tenho as médias, né, de gols dos times, tanto gols feitos quanto sofridos. E aí o desvio padrão, coeficiente de variação, que é o que nós queremos investigar aqui. Vocês podem ver que está vazio aqui, porque como eu estou observando aqui todas as ligas juntas, né, muitos jogos aqui, mais de 10 mil jogos, em torno de 10 mil jogos. Então eu vou precisar o quê? Deixar que a média se estabilize. Eu preciso de pelo menos 5, 6 jogos de cada time para começar a capturar essas médias. Só antes de partir para análise da tabela dinâmica, eu vou dar uma analisada nesse dado aqui, ó. Colocando análise de dados, eu vou pedir aqui uma estatística descritiva deste conjunto de dados aqui do coeficiente de variação médio do jogo. Então vou selecionar aqui toda essa coluna e vou pedir um resumo estatístico. Bom, então aqui eu vou pegar aqui só para pegar as médias, a mediana, esses dados aqui, né, de tendência central do meu conjunto de dados, só para saber lá quando eu for segmentar os dados, da onde que eu vou partir. Então eu tenho aqui uma noção, ó, que em torno de 0,9 é o centro da nossa distribuição de dados. Beleza? Porque agora aqui eu tô vindo para a tabela dinâmica aqui junto com vocês e vamos seguindo, pessoal. Pega um cafezinho aí, se aproxima que agora o bicho vai pegar aqui.
Bom, então aqui já organizada a nossa tabela, eu separei já aqui, filtrei somente jogos onde a expectativa de gol está favorecendo casa. Então aqui a diferença entre a expectativa de gols casa visitante, pode ver que estão todas positivas. Aqui tem um número meio estranho, que é uma anotação científica, já que o nosso número aqui é muito próximo de zero, com muitas casas decimais. Considere aqui que é o 0 até o 0,2, 0,2 a 0,4 e assim por diante. Então já temos aqui, ó, sem olhar o painel de confiança, olhando apenas o que o casa está com uma expectativa de valor melhor que a do visitante, nós vamos obter esses resultados aqui no geral. Nesses 4.000 jogos aqui, um win rate de 48%, menos 271 unidades e um ROI de menos 6,8%. No geral, não estamos olhando o painel ainda. E aqui eu tenho 4.000 jogos, vamos só fazer o teste, porque nós vimos lá que o 0,9 é o centro da distribuição, né? Então, se eu botar aqui do 0,9 até o 0,1 lá, nós temos que ter mais ou menos metade dos jogos. Faltou aqui o 0,1, é isso aí, tá mais ou menos na metade. Então, aqui quando nós botarmos as medidas baixas aqui de dispersão, né, o coeficiente baixo, vai representar para nós lá o painel verde. Vindo desde o amarelo, né, porque nós estamos pegando aqui desde 0,9, que já é mais tendendo para o amarelo, lá o nosso painel, até o painel bem verdinho, que é aqui desde o 0, né, as medidas mais baixas. Então já vamos aproveitar que eu já selecionei aqui o painel baixo e vamos ver o que aconteceu aqui. Então melhoramos o nosso win rate em 1% aqui, eu poderia botar mais uma casa decimal para nós ter um número mais exato aqui, inclusive. Então temos essa pequena melhora no win rate, uma melhora boa aqui no lucro, ó. Uma melhora interessante. Poderia anotar aqui para vocês, mas depois eu coloco na tela aí para os resultados certinhos, tá? Para a gente não perder muito tempo também. E agora eu vou diretamente para o painel vermelho lá. Deixa eu botar todas as medidas altas aqui a partir de 0,9, então do amarelo para o vermelho agora. E eu pioro o meu win rate em relação a não olhar, ó, piorou o win rate. E piorou também os resultados, ó, painel vermelho, quando casa, a expectativa está favorável ao casa, eu tenho piora nos resultados aqui, tanto de win rate quanto de lucro. Certo? Vou diretamente para o visitante, depois coloco para vocês aí os resultados mais certinhos aí para vocês já saberem. Um detalhe, pessoal, aqui, ó, eu filtrei os jogos, ó, pegando odds somente, aqui é probabilidade, né? Então a minha probabilidade entre 0,2 e 0,6, assim o que vai acontecer? Eu estou pegando aqui jogos que vêm da odd 1,66 para o casa, né? Até a odd 5. Assim eu evito a aleatoriedade de pegar jogos aí onde uma super zebra ganhou, de forma a sujar aqui a nossa análise. Então eu quero pegar só jogos mais médios, assim, para nós termos uma boa noção. E evitar que, por exemplo, que tenha um lucro aqui no meio de 20 e poucas unidades, por exemplo, né? Já que nós vamos ter uma noção mais correta aqui da nossa variável. Então é isso. Do caso é isso, eu vou passar então para o visitante. Para isso eu vou somente filtrar aqui, né, os rótulos. Agora em vez de maior ou igual, vai ser menor ou igual a 0. Então aqui eu vou ter somente os negativos, ou seja, lá na nossa planilha as expectativas de valor estão favorecendo o visitante agora. Então aqui é o nosso lucro do visitante, eu vou botar aqui o ROI dele também, ó, que seria o lucro dividido pelo total de jogos. Beleza? É isso. Então, no geral, aí, sem olhar nada e considerando essas odds, menos 3,5% e um win rate de 38%. Vamos olhar então primeiramente as medidas de dispersão altas. Ficamos então com um win rate de 37%, caiu um pouquinho, né? E o nosso ROI de 4,8%. Vamos diretamente para as medidas de dispersão baixas, então, painel verde. E nós subimos o nosso win rate para 39 e reduzimos aqui o nosso ROI também, né? Reduzimos, no caso, melhoramos, né? Reduziu o prejuízo, que eu quero dizer. Agora estamos só com menos 2,4.
Então, pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês uma noção bem geral, né? Eu estou olhando aqui todos os painéis do amarelo para o verde e do amarelo para o vermelho e comparando em relação a eu não olhar este painel de confiança. Cabe mais estudos aqui, então indico vocês seguirem aí o vídeo, colocar as fórmulas e tem as bases lá no grupo Big Data Bet que você pode colocar em prática esse tipo de estudo. Porque agora caberia aqui aprofundar um pouco mais. Poderia vir aqui, ó, por exemplo, e verificar no casa e no visitante também. De repente botar uma escala de cor aqui de forma onde eu possa ver, ó, as melhores ranges, situações que melhoram ainda mais os meus resultados aqui. E aqui eu consigo investigar um pouco mais a fundo, ó, vendo quais são as diferenças da expectativa de valor que me trazem melhores resultados. Como por exemplo, aqui eu estou olhando o Huawei no painel verde e veja que eu tenho uma situação aqui ruim, ó, quando a expectativa, a diferença, né, da expectativa de gol é próxima a zero. Ó. A minha situação só melhora quando eu observo a vantagem de pelo menos 0,20 lá na expectativa. Veja como muda bastante as coisas aqui, ó. Vou pegar todas os lucros quando a vantagem do visitante é pelo menos de 0,20. Então eu tenho 15 unidades de lucro aqui. Eu já positivei aqui, né, no caso, né? Já tenho 15 unidades de lucro em 677 jogos. Vai acabar dando aí em média de 2,5% de ROI. Mas enfim, só para mostrar para vocês aqui como aprofundando um pouco o estudo a gente consegue melhorar ainda mais os resultados. Obviamente que no final dessa série de vídeos, pessoal, eu vou ter mais dados para passar para vocês do que eu vou passar agora. Então eu vou colocar para vocês lá no final quais são o quanto por cento melhora nós olharmos o painel ou todos os outros dados que eu também vou fazer vídeos. Então eu vou colocar também essas situações. Vou botar lá assim para vocês, ó, pessoal, quando o visitante tem pelo menos 0,20 de diferença na expectativa de valor para o lado dele e temos um painel verde, os nossos resultados melhoram tanto por cento. Então vamos ter uma lista, um relatório ao final dessa série de vídeos que vão nos trazer diversas situações de vantagem. E colocando daí na planilha essas vantagens, nós vamos ter um acréscimo muito grande aí na nossa análise, com certeza, né? Então é isso, pessoal, mais um vídeo da série e nos próximos vídeos aí trataremos dos outros dados da planilha. Um grande abraço para vocês e até a próxima.